Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui com a mesma roupa dos outros vídeos, mas eu vou falar com que vocês, continuação, tá? Vou falar pra vocês hoje como é a questão do cuidado com gesso. Vou falar pra vocês como foi esse processo de colocação de gesso, tá bom? Vou falar pra vocês no mínimo detalhe como é esse processo. Como a gente, como mãe, qual é o cuidado, qual é a preocupação, qual é o nosso sentimento e os cuidados necessários, tá bom? Esse foi um dos meus sentimentos. Esse mãe passou por a mesma coisa, ou está passando, tá bom? Pela essa mesma experiência. Esse medo de iniciante, tá bom? Então, vamos embora pro vídeo? Bora lá. Gente, como é a colocação de gesso? Como é essa manipulação do gesso para colocar o pé torto no lugar? A gente que é mãe, somos mulheres guerreiras, que cuida, que toma de conta, que tudo, mas tem muitas mães que não conseguem passar por esse processo de ver seu filho passando por esse processo de colocação de gesso. No primeiro gesso que a Abner colocou, que foi particular, eu fiquei ali junto, segurando, tomando de conta. Gente, a lágrima descia, mesmo sem eu querer, as lágrimas desciam, porque ele chora, segundo os médicos, eles dizem que não dói, não é uma coisa que é dolorida, porque eles vão puxando aos pouquinhos. Cada troca de gesso, eles puxam mais um pouquinho. Mas eu acredito que muitas mães, não só eu, né? Passa por esse drama, assim, tá doendo, tá sofrendo, eles ficam chorando. Eles ficam. Eu vou dizer a vocês que a Abner, ele nunca botou uma troca de gesso sem chorar. E aí a gente estamos ali tentando acalmar, falando, botando uma musiquinha, conversando, pra ele se distrair e não chorar. O primeiro de gesso de Abner eu chorei junto, o segundo eu chorei junto, até você ficar forte, seguir. Não vou dizer a vocês que é uma coisa que é dolorido pra eles não, tá? Os médicos dizem que não dói porque eles vão puxando aos poucos. Mas por estar aquela coisa segurando o pé deles, eles não gostam, tá? Eles não gostam que o pé fique preso. No passar do gesso, eles continuam a mesma coisa. Você tocar no pé deles, eles continuam chorando, eles não querem, eles tiram o pé porque eles não querem, porque eles pensam que você vai deixar o pezinho dele preso ali no gesso, tá bom? A gente sofre junto até a gente tentar, tá, gente? A gente tentar se acalmar, tentar não chorar junto, tá bom? Porque é um processo. Mas a gente consegue vencer, tá? Não é fácil, mas a gente consegue. Vocês tenham certeza que conseguem, que vocês vão vencer, tá? Como eu passei por esse processo e eu venci, né? Essa etapa do gesso. Eu consegui vencer, vocês também vão conseguir. Creia somente que vai conseguir, que vai dar certo, tá bom? Daqui a pouco eles vão estar aí correndo para todos os lados, né? Temos que pensar positivo e que vai dar certo e que as coisas acontecem, tá bom? Gente, como é esse cuidado com o gesso? Gente, o cuidado com o gesso é enorme, enorme. Principalmente se passar por muitos gessos, que nem foi o caso do meu filho. Pra dar banho é complicado, pra dar de comer, pra deixar eles pegar comida com a mão, a gente não pode deixar, até pode, se a gente enrolar o gesso, botar coisa em cima para não derramar nada em cima, para não molhar nada em cima. A gente tinha muito medo de estar dando uma comidinha a ele, cair comida dentro do gesso para não infeccionar, não ferir. A gente passa muito por esse cuidado e eles dizem, não coloca no chão para não quebrar o gesso. Principalmente nos primeiros dias não pode, tipo, o segundo dia, nem no segundo dia que você coloca o gesso, pode deixar o menino à toa, como se diz, né? Indo pra lá e pra cá, porque ele quebra o gesso. A Abner, ele quebrava o gesso muito. Ele quebrava o gesso, eu não sei se eu já falei em algum vídeo, ele quebrava o gesso, tipo, batendo os pezinhos. Tipo, tava feliz, ele bateu o pé um no outro, tipo, os pezinhos tava
indo pra fora e eles ficavam engessados e ele batia assim, ele sempre quebrava no calcanhar, tá? Essa é uma coisa que acontecia demais com o Abner, mesmo a gente tendo cuidado, ele sempre quebrava. E a gente morria de medo de estar machucando, como algumas vezes se machucou mesmo. Mas é um cuidado demais com gesso, pra não molhar, pra não sujar. Quando trocar a fralda, a gente tem que ter muito cuidado pra não vazar. Tipo, fez cocô, a gente tem que sair correndo pra trocar, pra não vazar. Principalmente quando eles são mais novinhos, que eles fazem cocô bem molinho, não tem? Pra não vazar pra dentro do gesso, pra não molhar. Tipo, o xixi também, tem que estar trocando a fralda pra não fazer xixi demais e vazar pra dentro do gesso. Porque o gesso, esse gesso, ele fica bem na virilha, próximo à virilha, fica a diferença tipo de 2 dedos, 3 da virilha. É muito em cima, muito. Vou deixar aqui uma foto também pra vocês verem como é, tá bom? É um cuidado muito no gesso, é um cuidado no menino, é um cuidado no gesso. Até pra segurar é complicado, porque eles é pesado. O gesso já é pesado, tem que segurar com cuidado pra não deslocar a coluna quando eles são novinhos. Mas pode ter certeza que dá certo, tá? No final. Outra coisa, gente, alguns médicos, eles preferem, acho que na maioria, que a gente tire o gesso em casa. Esse gesso, ele é tirado em casa, a gente... algumas mães fazem de algumas formas diferentes, algumas colocam dentro da água, mas eu acho que a água, botar dentro da água, deixa a criança com frio, é uma coisa que demora e deixa elas com frio. Minha experiência, eu colocava, eu molhava um pouquinho, um pé por vez, tá? Eu ia molhando e meu marido ia serrando com a faca de serra, com a serra de cano. Essa era o que a gente fazia para conseguir tirar esse gesso com mais facilidade. Mas até a gente chegar nesse ponto, a gente sofreu um bocado. A gente botava dentro da banheira, ele ficou com frio, muito frio quando era mais novinho. Depois a gente só serrava no seco, só que de todas as formas eu achei melhor ir serrando e botando água. Tipo, meu marido ia serrando e eu ia colocando água em cima. E aí o gesso vai se abrindo aos poucos, você consegue serrar e consegue tirar. Sem machucar, com cuidado, tá? Sempre que for fazer, a gente colocar o dedo por debaixo pra não pegar na pelezinha dele. Isso era um medo que a gente tinha bastante. A gente passou agonias pra tirar esse gesso, porque não é fácil, tá? A gente fica com a aflição de cortar o bebê, de machucá-lo, mas depois que a gente pega o jeito, com o passar dos dias que a gente vai trocando o gesso, vai tirando em casa, a gente consegue tirar com facilidade, tá bom, gente? Eu acho que em algum vídeo eu já mostrei pra vocês, se eu lembrar qual vou deixar o card aqui pra eu mostrar pra vocês como era que a gente tirava, tá bom? É esse processo de tirar o gesso em casa. Eu sei que muita gente sofre junto, não só eu, como meu marido, a gente sofreu, como vocês, eu acredito que vocês também estão passando por isso, ou vai passar por essa aflição de tirar o gesso, que é complicado, mas é muito melhor tirar em casa, porque ele já fica meio que traumatizado, tá indo lá para o hospital para botar esse gesso e ainda passar por o processo tirar na maquinazinha o gesso, ele chora muito mais, eles ficam mais com medo, tá? Eu acredito que esse processo de tirar em casa é trabalhoso, mas no fim dá mais certo, tá bom, gente? Deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa. Claro, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento passar a minha experiência pra vocês, tá bom? Todos os vídeos, eu tenho alguns vídeos do processo de ir para o hospital, só que eu não tenho gravado um vídeo mostrando o gesso, colocando gesso, porque sempre eu entrava só. E pra mim entrar só, segurar menino, tomar de conta, não dava certo pra mim gravar nada, tá bom, gente? Por esse motivo, eu não gravei nada colocando gesso lá dentro. Mas o pouquinho que eu souber, que eu puder passar pra vocês, eu estarei passando e dizendo pra vocês. Tenha fé que vai dar certo, que vai vencer. Que no fim vai dar tudo certo. Se tá dando trabalho agora, tenha fé que vai melhorar, tá bom? Deus não nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Tenha certeza disso. Às vezes a gente diz, eu não tô conseguindo, tá difícil, tá complicado. Mas creia que se você tá passando por esse processo, é porque Deus permitiu e porque você consegue. Você é forte o suficiente para passar por isso. Tanto você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é tia,
que a gente quer da família, todo mundo sofre junto por esse processo, né? Mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha um pouquinho ajudado, passado um pouquinho da minha experiência pra vocês. Se vocês gostarem, deixar aquele like, se inscreva aí, ativa o sininho para receber notificação, que eu estarei gravando outro vídeo falando sobre o processo da cirurgia do meu filho, tá bom?